Oi, pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda segunda-feira, às 19 horas, pela nossa BCC Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Desta feita, uma cultura empoderadora, um termo novo que estamos usando aí quase que obrigatoriamente, mas ele indica efetivamente um status prioritário que nós estamos, felizmente, levando avante, aceitando principalmente e fazendo com que ele se torne muito mais efetivo do que já está sendo. Eu recebo aqui, nós estamos recebendo a doutora Luciana Mayumi Sato Aoki, que foi executiva de grandes corporações, uma nata empreendedora, criou há pouco mais de 2 anos e comanda a rede Hestia, H-E-S-T-I-A, e trouxe ao mundo, num empreendimento também de muito fôlego, com muita profundidade, e um livro muito emocionante, chamado Histórias Inspiradoras de Mulheres Reais. Menina, muito obrigado por ter vindo. Obrigada pela oportunidade, Raul. Você é meramente protocolar, né? Porque nós estamos batendo papo até agora, né? Mas eu realmente agradeço muito você ter vindo. Sei o quanto você é ocupada. Obrigada. Muito obrigado mesmo. Luciana, primeiro, o que significa a rede? Se fala Hestia, né? Hestia. Com E. Hestia, como é que fala? Hestia. Hestia. Então, a Hestia é uma deusa grega, ela é considerada a deusa do lar, na verdade, então ela é uma lareira redonda, onde os familiares eles se reuniam ao redor dessa lareira para conversarem e conviverem. Então é um espaço seguro e sagrado da casa, né? E ela significa essência, então quando eu criei a rede, a intenção era como a gente pode, entre as mulheres, se sentir seguras e acolhidas para a gente resgatar a nossa essência antes de sair para o mundo, né? A inspiração da rede, ela veio por uma comunidade de motos que o meu marido frequenta. Então, quando ele estava buscando trabalho, os homens, eles se unem muito, né? Então, uns faziam coaching com eles, outros faziam entrevistas com eles, outros indicavam trabalho, viajavam com ele, dando muito suporte emocional. E eu fiquei muito impressionada com essa irmandade entre os homens. Fraternidade. Fraternidade, exatamente, fraternidade. E eu falei, poxa, eu gostaria muito de ter um grupo como esse de mulheres, né? A gente ouve tanto falar nos mercados corporativos que as mulheres competem, que a gente sempre tem uma síndrome de abelha rainha. Onde que a gente pode se encontrar e conviver e tirar o crachá? Onde a gente tira o crachá e não fala, eu sou desta ou daquela empresa, mas eu consigo conviver e tirar os papéis e buscar a nossa essência. Então, esta tem esse significado, das mulheres se acolherem e se juntarem para conversar questões de mulher, que podem ser sobre sexo, relacionamento, pode ser sobre carreira, pode ser sobre finanças, mas uma comunidade onde as mulheres se reúnem, isso é muito ancestral até, para as mulheres trocarem ideias, trocarem experiências, porque a gente aprende muito umas com as outras. E essas trocas de ideias se dão fisicamente ou pode ser de maneira digital? Elas começaram digitalmente, então hoje no Facebook a gente tem um grupo que chama Rede Hestia, tem mais ou menos 6 mil mulheres nesse grupo. E 6 mil? 6 mil mulheres. Em 2 anos você já conseguiu? E elas assim, sempre são amigas de amigas, então nunca foi uma coisa muito, vamos anunciar e fazer muita mídia para... Não, vai reverberando. Foi reverberando por amigas de amigas, por isso que eu acho que tem tanto um núcleo muito forte de mulheres que, de verdade, é como se eu tivesse uma rede muito grande de amigas, e muitas delas ficaram muito minhas amigas após a gente se conhecer pessoalmente, né? Então, tem muito post e tem muitos conteúdos virtuais, pelo próprio Facebook, pelo Instagram e pelo site. As mulheres, algumas delas escrevem periodicamente para o site, então tem colunas aí de mulheres, mas ao mesmo tempo a gente se encontra mensalmente, a gente faz encontros todo mês falando sobre algum tema, então
Fizemos aí de personal branding, fizemos já de relacionamentos nas diferentes fases da vida, sobre empatia, sobre sexo sem tabu, sobre dinheiro na mão não é vendaval, né? Falam tanto do consumismo da mulher. Então, Sim. trazemos sempre assuntos que têm a ver, né, com o universo contemporâneo, mas ao mesmo tempo que as mulheres possam trocar experiências. Que fantástico. E naturalmente é super, pelo que você está me falando, infelizmente eu não acessei ainda Redeestia.com.br. Mas eu imagino que deva ser um espaço super democrático em termos de idade, Sim. grau social, econômico, financeiro. Bem, gregas e troianas. Gregas e troianas, todas as tribos são aceitas. É um espaço realmente que não é de julgamento. Então, por exemplo, política e religião não falamos nesse espaço. Perfeito. Porque geralmente não temos debate e sim embate. Não tem polêmica, não tem polêmica, ou tem polêmica? Esse é um espaço de não julgamento. Então eu posso acolher a sua história, respeitar a sua história, entender a sua história. Mesmo que eu não concorde com algumas coisas, algumas decisões que você toma, por exemplo, mas é um espaço de acolhimento. É a gente exercitar de fato a empatia, né, em que a gente possa aí ser iguais. Não tem exato. E mostrar que diversos somos todos, né? Somos todos. O lance do acolhimento é sensacional. E aí teve no intervalo, você acabou me falando que gostou muito da história da Catinha. A Kátia. Que é cadeirante. É Catinha mesmo? É Kátia, o nome dela. Kátia, eu chamo, né? carinhosamente de Catinha, todo mundo chama carinhosamente de Catinha. Não, sem demérito das demais, né? Porque naturalmente a história, deixa eu contar para vocês, a história desta moça, que você naturalmente vai contar melhor do que eu. Mas é uma história super emocionante. São 12 mulheres que escreveram. 24. 24 mulheres que escreveram no livro. E olha, é uma história mais emocionante e impactante, mais emoção sem choro. Muito pelo contrário, é só superação, numa boa. E essa moça, particularmente a Kátia, me chamou a atenção porque... Ela tem a síndrome dos ossos de vidro. Então, quando ela nasceu, os médicos falaram que ela teria 1 ano de vida. Hoje ela já tem 42, eu acho, mais ou menos. E é uma pessoa que tem realmente a superação na veia, né? Então, ela é uma pessoa que está fazendo muitas coisas. Eu já assisti peça de teatro com a Kátia, já trabalhei com ela na Natura. Hoje ela é consultora de diversidade e inclusão das empresas. E ela fala uma frase que é muito importante. Diversidade é a gente trazer as pessoas para a festa, convidar as pessoas para a festa. Inclusão é chamá-las para dançar. Então, assim, enquanto algumas empresas elas têm diversidade, sim, às vezes até por uma questão de cota e tal, que muitas que é uma questão obrigadas, polêmica, né? Mas quantas dessas empresas realmente incluem essas pessoas? Quanto elas preparam os colaboradores para ter um ambiente realmente diverso de conversa? Porque não adianta colocar a pessoa lá isolada, né? Então, a Kátia, hoje ela promove esse tipo de discussão em várias empresas. Ela tem várias empresas que são... Eu acho sensacional esse trabalho. No caso dela, porque ela sentiu na pele. Exatamente. Essa possibilidade de exclusão, né? Deve ter sido excluída em algum momento, naturalmente, porque ela não conseguia brincar com as crianças na rua. Absolutamente proibida pelos médicos e tal, isso, aquilo. Agora, o que eu notei no começo desse lance de inclusão, a diversidade e tal, que era um lance muito falso. Tipo assim, sabe aquele sorriso de almanaque? Uhum. Aquela demonstração de amizade obrigatória? Então, eu acho que a Kátia faz justamente o trabalho inverso. Fazer com que as pessoas se sintam acolhidas e quem acolhe, o acolhedor, não sei se é acolhedor o termo correto, mas quem acolhe, faça isso com boa vontade, coração e espírito aberto, sem sorriso de almanaque. Sim, e tem uma questão também, Ralph, eu acho, que algumas pessoas elas não sabem como lidar com algumas situações, né? Então, sim, eu já me deparei com isso. A partir do momento que as pessoas elas podem falar, olha, eu não sei de tudo, mas estou aqui para aprender, me fala, porque às vezes a pessoa quer ajudar, mas ao mesmo tempo ela não quer ser invasiva. Então, tem acho que uma questão de como a gente pode ser todos mais humildes no sentido de, olha, estou aberto, talvez eu erre em algumas coisas, a minha intenção é essa. Então, acho que tem essa questão, quando a gente fala de inclusão, que é realmente não simplesmente trazer a pessoa para a festa, mas, poxa, como que eu posso
entender melhor o contexto, como eu posso me colocar no lugar do outro mais adequadamente. De verdade, né? Não só no discurso, mas colocar de verdade, né? A gente vê muito isso aí do pink washing, do green washing, né? Que as empresas querendo falar que elas são, mas elas falam no discurso, mas na prática isso não é verdade. É outra coisa, né? Você levanta o tapete e não tem nada lá embaixo. E não tem. Então, tem muito do falado, mas pouco do efetivamente. Desculpe, e como é que resolve isso? Por exemplo, porque o governo criou cotas e tal, isso, aquilo, que eu particularmente não acho legal. Mas infelizmente é obrigatório, senão os caras não fazem. E como é que eu sei, como é que o governo sabe, como é que as pessoas reagem a essas cotas, tipo, bom, como você falou, olha, você vem para a cota, mas você vai ficar naquele cantinho lá. Eu acho que assim, primeira coisa tem que ter abertura de diálogo. Existe uma espécie, desculpe, existe um mecanismo de inspeção sobre esse assunto, por exemplo? Olha, eu não conheço o mecanismo de inspeção e eu não acho que esse comando-controle seja um momento que realmente vá fazer com que as coisas fluam de maneira mais natural. Não seria muito legal, né? Não seria muito legal. Eu acredito muito no diálogo. Então, conscientização, né? Na conscientização e na abertura genuína. Então, uma vez eu fui numa empresa que falou sobre a questão da participação das mulheres na empresa. Falou, eu não sei muito bem como a gente faz, porque nós somos uma empresa de engenheiros e tal. Eu falei, puxa, vocês já pensaram em trazer as mulheres para que elas falem o que elas precisam? Porque só elas vão falar para vocês o que de fato atende às suas necessidades. Se vocês, homens, tomarem a decisão no lugar delas, nunca vai ser empático o suficiente. Então, quando eu falo, olha, numa empresa eu quero realmente ser mais inclusivo para cadeirantes, para pessoas com deficiência física, traz essas pessoas para conversar, porque elas sabem de verdade como que é o impacto no dia a dia dela. Eu não sou, então eu não teria propriedade para falar. Sim, vamos trazer as pessoas que de verdade passam por isso no dia a dia, falam da dificuldade de andar nas calçadas, que são todas esburacadas, tem vários níveis. Então, pois é, vamos trazer essas pessoas que têm a dificuldade no dia a dia, mas também sabem como lidar com essas diferenças. E vai oferecer solução, né? Pois é. Então, não adianta a gente falar que vamos ser empáticos e colocar lá, mas com o nosso ponto de vista. Ter empatia é olhar o ponto de vista daquela pessoa de verdade. E o interessante é que a mulher, pelo menos em todas as empresas que eu tive ou que eu estive à frente, sempre que havia algo de extrema confiança, era a mulher que fazia. Dinheiro, contratos, sempre mulher que, por exemplo, departamento de compras, tinha que ser mulher. Porque uma coisa interessante, a mulher é honesta na sua essência. É difícil você pegar uma mulher subornável. Não estou falando isso porque estou na tua frente. Uhum. É uma prática que eu tenho ao longo da minha trajetória. É muito difícil você pegar uma mulher que aceita o suborno, muito difícil. Claro que há. A história mostra isso. Mas é um número tão menor, né? Alguns poderão falar, mas é menor porque tem menos mulheres trabalhando e tal, né? Mas não é, na proporção... É difícil entrar nessa questão, né, de polêmica e tudo, mas... Só quem conviveu alguns países falam, né, que quanto mais mulheres em cargos, por exemplo, políticos, menos corrupção. Porque geralmente a mulher, ela tem filhos e essa questão da coerência e consistência dos exemplos acabam transbordando para outras esferas. Homem também, né? Tem filhos, né? Mas não é que é uma outra escala, né? Outra escala, né? Outra escala. Então tem isso. Você também tem, você tem 2, né? Tenho 2, e eu falo que ser mãe é um exercício diário de coerência e de consistência. Bons exemplos. Eu não posso né? falar para eles para que eles façam algo se eu não fizer também. Então é um exercício diário de viver a verdade. É um médico cardiologista que fala para o seu paciente, você precisa parar de fumar, hein? Pois é. não dá, né? Pois é, não dá. O pior é que eu já presenciei isso, você acredita? Então, mas aí cardiologista vira fumando, falso, dizendo... né? Fica falso. Lógico, como é que você vai sugerir algo que você não consegue praticar? Fica incongruente. E é aquela questão de confiança, né? Você perde a confiança. Você perde a confiança. É óbvio. Você fala para o teu filho, olha, você não deve nunca passar no farol vermelho. Na primeira sentada que ele dá no carro, você vai e passa o farol vermelho.
Acabou. Ele fala, papai, você falou isso, Não, mas acho você que- fez alguma coisa errada, não fez? Né? Escuta, essas mulheres todas que participam do livro, as 24, como eu já falei, histórias abundantes e fantasticamente emocionantes, mas com boa cepa, que dá uma visão boa do que é a mulher, e principalmente você foi muito sábia na diversidade das atividades, quer dizer, as mulheres são as mais variadas, matizes, cor, perfis e tal. Como que você... Deve ter sido uma dificuldade tremenda você escolher essa mulherada toda. Né? Realmente a intenção, né, o objetivo foi trazer essa diversidade, e não só diversidade em relação a perfil, por exemplo, algumas são empreendedoras, outras são executivas, outras decidiram largar tudo em prol da maternidade, realmente trazer todos esses espectros. Por quê? Porque o objetivo, Estia significa essência. Então, desde que a mulher escolha a sua essência e ela fale, aquilo é a minha verdade neste momento, eu acho que isso inspira outras mulheres. Então, quando ela fez a sua escolha, por exemplo, eu tenho uma amiga, né, que está no livro, que é a Dácia, ela falou, eu larguei as minhas outras coisas e priorizei a maternidade nesse momento, essa é a verdade que ela está vivendo. Eu acho que isso é o bonito de ver. Né? Tem algumas pessoas que resolveram empreender, tem uma pessoa que é a Miriane, que empreende desde os 16 anos de idade. Sim, o pai emancipou e tal. Então, para ela poder empreender, ou seja, essa sede de fazer uma coisa diferente. Tem algumas mulheres que são executivas, então tem executivas da Laundry, da Espaço Laser, da Sodexo, né? Tem outras pessoas que hoje vivem na carreira corporativa e contam também a sua escolha, o seu momento de vida, e descascando o papel de não ser só o crachá, sabe? De também ter aquela mulher por trás daquela empresa. O que eu pude perceber, acho que quase que a totalidade dos relatos, é que elas não tiveram muito prurido em mudar de rumo. Tipo, estou indo para o norte, não, mas o quente, o legal, meu perfil é para o sul. Eu até logo, norte, vou para o sul. Quase todas elas alteraram assim, o rumo de vida de uma hora para outra. Eu acho que tem aquilo que a gente começou a conversar, da coerência, do propósito, sabe? De você falar, puxa, essa é a minha verdade, essa é a minha essência. O que eu perco? Vamos fazer um balanço entre... A gente sempre fala, né, que tem motivações extrínsecas, que é o salário, o reconhecimento, o prestígio, né, toda essa questão mais, talvez concreta, que algumas pessoas falam, em outras, a motivação intrínseca, o aprendizado, o que eu quero deixar de legado, o meu propósito, a minha independência, a minha liberdade. E sempre tem um equilíbrio aí das coisas. Então, quando começa a ficar muito desequilibrado, as pessoas escolhem viver a sua verdade. Qual que é a minha verdade? É ser empreendedora? Qual que é a minha verdade? É largar tudo e ser mãe? Porque as decisões, elas podem ser uma verdade hoje, elas não precisam ser para sempre. Tem a Cláudia Vacilotto, é uma pessoa que também está no livro, e ela fala, a gente faz as nossas escolhas por amor ou por medo? Quando a gente vive no medo, a gente não está vivendo a nossa verdade. A gente pode fazer uma escolha por amor, e a gente pode decidir que sim, eu posso ser próspera, trazer abundância, posso sim ter uma solidez financeira sendo empreendedora, vivendo a minha verdade. Então, é isso que essas mulheres de alguma forma mostram, né? Que elas estão vivendo o que elas acreditam. Tem uma outra entrevistada que não está no livro, vai estar no próximo, que daí a gente pode falar. Essa mulher, ela é empreendedora e marqueteira, já está jogando a cenoura na frente do coelho aqui. Tem uma pessoa que ela falou, né? A Malu, ela é uma entrevistada que vai fazer parte do próximo livro, e ela fala, olha, por um tempo ela trabalhou em empresa, depois ela virou coach, terapeuta consteladora familiar. E aí depois teve um balance assim que ela fez, ela pesou e resolveu voltar para o mercado corporativo. Era um momento da família dela, que ela precisava dessa rotina, dessa solidez, dessa parceria com o marido, e ela voltou para o trabalho. Ela vai voltar a ser terapeuta? Não sabe, mas ela fez uma escolha para aquele momento, para aquele período. E eu achei legal ela falar, olha, a decisão que eu tomei hoje não precisa ser a decisão para sempre. Nenhuma decisão é para sempre. Nada é imutável, né? Então, nada é imutável. Assim como ninguém é insubstituível, nada é imutável. A gente pode fazer sempre novas escolhas.
Claro, né? claro. Então, acho que isso também é Eu acho interessante. eu acho que a própria efervescência da vida nos leva a isso. Você está sempre mudando. Eu acho que é isso que nos categoriza como seres viventes, pensantes. Hoje eu tenho uma opinião, amanhã eu vejo alguma outra coisa que vai alterar a minha opinião, eu tenho que aceitar essa Quase alteração. Raul Seixas, metamorfose ambulante. Por né? aí. A gente Você não pode ficar mudando toda hora, né? Porque Mas- justamente aí você tem a tua gênese, você tem o teu eu. Agora, nada contra você ter variações, A gente vai mudar, que já dá, inclusive, o lance da aceitação, claro. não é? É. E o teu próximo livro vai ser assim, nesse mesmo tom? Ele vai ser nesse mesmo tom. Então, esse livro ele coroou 2 anos na rede, por isso que são 24 mulheres. E tem 6 homens também, né? Ah, bela sacada, bela sacada. E aí agora a gente tem mais 12 entrevistas, 12 Para mais um ano. Para mais um ano. E a ideia é que a gente vá fazendo isso como se fosse uma grande biblioteca de histórias inspiradoras de mulheres reais, né? Porque são mulheres do nosso círculo de mulheres, em que a gente possa se inspirar naquele momento de vida daquelas pessoas, no depoimento daquelas pessoas. Tem umas que viraram palestrantes e tal, Sim. né? Sim, tem pessoas que viraram palestrantes, tem a Kátia mesmo, né, ela era do mercado corporativo, hoje ela é consultora de diversidade. Então tem de tudo um pouco, tem para todos os gostos, tem todos os tipos de trajetória, tem mães de pessoas da própria rede que hoje inspiram, né? Então a Manuela conta a história da mãe dela, que depois de muito tempo, acho que 50 e poucos anos, ela decidiu estudar e fazer a faculdade, que era um sonho antigo, e se formou. Isso é muito legal de ver também, né? Não, e é legal para ela e é um exemplo formidável, né? Exatamente. Você já imaginou um filho de uma mulher dessas aí? Porque... Desculpe, só, qual é o direito que eu tenho de não estudar se a minha mãe está estudando nessa idade e conseguiu se formar e tal? É um exemplo, assim, inimaginável, né? É quase divino, pô. Eu acho que é muito legal porque fala assim, é sempre tempo enquanto houver vontade. Então, sempre que tiver vontade, vai ter tempo de fazer as coisas, tem tempo de realizar, sabe? Então, é um grande exemplo para mim. Assim também. como para qualquer coisa, não só para escrever ou para estudar, o que você desejar fazer, né? Menina, eu só me resta desejar para você que todas as forças benfazejas do universo te mantenham assim. Obrigada. Você e o teu marido, bastante firmes, solertes, que a rede Estia continue se expandindo, Obrigada. vire uma franquia. Olha, estamos aceitando homens, mulheres, as pessoas aí podem fazer parte da rede também, tá? É sempre bem-vindo. O homem também, vocês Homem aceitam? também. Ah, também, eu já achei que era só mulher. Não, porque o que acontece? A gente começou a perceber que alguns homens também gostariam de participar de temas, por exemplo, que são universais, como empatia, liderança, Certo. finanças. E a gente começou também a Mas acolher eles não vão esses atrapalhar vocês, não? Não, nesses eventos são muito abertos mesmo, né? Tá, Porque, tá. de novo, quando a gente tira o julgamento, não fica aquela coisa futebol, religião, política, realmente a gente se enxerga mais como humanos. Então, eu até estou conversando com as próprias mulheres para a gente refazer o manifesto da Rede Estia, porque a gente percebeu que algumas inquietações nossas também eram dos homens, né? De a gente realmente ter um espaço para conversas onde a gente pudesse aprender uns com os outros e temas que geralmente não estão aí nas escolas de negócio, não estão muito nas empresas ainda. Ah, sim, porque quando você coloca a mão na massa, de uma massa que já está sendo preparada, né? Ela facilita. Pode azedar, né? Pode azedar, porém a ideia é fazer com que ela fique melhor, né? Coloca mais ingredientes ali. Por isso que o acolhimento é fundamental. Azeda quando começa o julgamento. Quando tem um acolhimento de a gente tentar realmente ouvir a perspectiva do outro, não considerando só a sua verdade, mas também entendendo a verdade do outro, acho que a gente fica com menos azedo e mais doçura, Sim, sabe? não, eu gostei muito de saber que vocês estão aceitando homens também, porque não só amplia o espectro da diversidade e do acolhimento também, mas dá uma imagem realmente que vocês não estão contra o homem. Não, não é. Vocês estão a favor da mulher, tudo Sim, bem. é isso mesmo. Não está contra o homem. Ou seja, pode vir também, desde que
né? Respeite o espaço. Assim como o seu será respeitado. Sim. Eu acho que o âmago não é da questão, mas o âmago da boa convivência está no respeito. Eu respeito você como é, a cor que você vestiu é a cor que você gosta, a cor que eu vesti é a cor que eu gosto. Ótimo, cada um na sua, ponto e basta, e vamos conviver. É isso mesmo. Legal, né? Muito bom. É isso aí. Então, menina, como eu estava falando, eu quero que você, todas as boas forças benfazejas do universo te consigam assim te manter dessa forma. Melhorar acho que vai ser impossível, Obrigada. né? Ah, sempre tem espaço. Tem espaço para Sempre tem melhoria? espaço. Então tá bom. Então, olha, seja sempre bem-vinda você. Obrigada. Aliás, se você quiser, está aberto o espaço aqui para essas malucas que escreveram aqui. Olha. Pode vir aqui uma contar a ótima sua própria oportunidade. história, porque o âmago do programa é literatura. Mas uma vez que elas já escreveram, são escritoras. Ótimo, olha o convite. Não é mera, como é que se fala, mera contadora de casos, não. É uma escritora, certo? Adorei a oportunidade. Então Ronald. você fica aberta aí para que elas venham aqui e façam aqui desse programa o seu púlpito para lançar todas as suas Que legal. vontades e as suas Ótimo. ideias. Agradeço o convite. Acho Ok. que elas vão ficar bem empolgadas. Eu espero que elas aceitem, né? Acho que sim. Que elas tenham modéstia suficiente para aceitar, gente. Ah, elas vão adorar. É ótimo colocar elas no palco. É perfeito. bom. Então, se esse for o palco ideal, está feito Obrigada. e aceito. Muito obrigada. Menina, então, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Sei que você está correndo aí. Obrigada. Você vai para o Tatuapé agora, né? Vou pro Tatuapé. Tatuapé, para quem está longe aqui de São Paulo, é um bairro na zona leste aqui da capital, longe de toda a vida de onde a gente está agora. Então, antes de terminar efetivamente, eu quero agradecer ao nosso pessoal da técnica, como de hábito, Luciana, Veirão e todos aqueles que nos colocam aí disponibilizados para vocês nessas maquinetas todas que vocês podem ver de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e que nos indiquem, inscreva-se no nosso canal no YouTube particularmente, para que nós consigamos manter vivo esse programa, tá ok? Nós agradecemos imensamente. Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com nos insere, nos abre todo o universo lusófono existente no mundo todo. E a jornalista Vanessa Lukaszek, é isso mesmo? Uhum. Vanessa Lukaszek, que nos pautou esta maravilhosa mulher de grande equilíbrio e que ainda vai nos dar muito orgulho. A Vanessa é encontrada no 11 São Paulo, 95839-1663, ou então vanessa@luarconteúdo.com.br e deve provavelmente www.luarconteúdo.com.br. Ok, pessoal? Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. A Luciana, tem um nome, Luciana Mayumi Sato Aoki, está sempre disponível no site, quando vocês quiserem fazer alguma consulta, ou então adquiram o livro. Está No site pode-se baixar o e-book gratuitamente também. Ah, é? Mais essa ainda? Mais essa. Eita, mas agora vai uma coisa maravilhosa. Então, entre no site www.rediestia.com.br e baixe o e-book. Olha, são histórias sensacionais e valerá cada segundo despendido. Valeu, pessoal? Muito obrigado pela audiência, paciência, presença e principalmente nossa grande amizade. Tchau, tchau, um abraço.